aí, pessoal? Sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês do 9º ano. E nessa aula de nivelamento, a gente vai falar sobre o movimento abolicionista. Como é que ele decorreu, qual a importância desse movimento para a construção da história do nosso país, o Brasil. E quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula é a nossa intérprete, a Adalgisa. E agora a gente já pode começar. Bom, a gente começa vendo quais são os objetivos dessa aula, que é compreender a importância do movimento abolicionista e as leis abolicionistas e a sua importância para o fim da escravidão no Brasil. O fim da escravidão vai ocorrer em 1888. No entanto, até se chegar nessa data, tem aí um processo longo dentro da história do Brasil. Vamos ver mais de perto isso? Bom, vamos retomar alguns conceitos. Durante a história do Brasil, os africanos vinham da África através do tráfico, chamado tráfico negreiro. Esses africanos escravizados, eles usaram de diferentes formas para resistir à escravidão. Você lembra quais foram as formas utilizadas por esses escravizados africanos para eles resistirem a tudo isso? Bom, aqui a gente tem uma imagem que mostra um pouco do mercado de escravos no Rio de Janeiro, isso em 1824, quadro do Debré. E daí a gente vai ver que esses escravizados africanos, eles vão usar das mais diferentes formas, maneiras de tentar se rebelar contra essa situação desumana que era imposta a eles. E é nisso que a gente vai ver que eles organizaram quilombos. Esses quilombos eram espécies de locais onde eles se refugiavam e tentavam manter ali uma convivência entre eles. Eles empreenderam fugas individuais ou mesmo coletivas em grupos das fazendas das quais eles trabalhavam, paralisavam diante de injustiças, ou seja, negavam-se a trabalhar perante alguma situação de extrema violência e injustiça que havia ocorrido ali, onde eles trabalhavam. Assassinavam feitores. Os feitores eram aqueles indivíduos que ficavam ali controlando eles, o trabalho deles, inclusive de uma maneira extremamente violenta. Fizeram revoltas, entre várias outras formas de tentar se rebelar. Então, em nenhuma maneira a gente pode pensar que existiu uma passividade, que se aceitava o fato de ter sido escravizado. Esses indivíduos, eles vieram livres, viviam livres dentro da África e é claro que eles não iam aceitar viver dessa maneira. Bom, o Brasil, ele foi uma das nações que mais se perdurou o processo de escravidão. A gente vai ter mais de 300 anos onde o processo de escravidão africana aconteceu aqui. Não é só isso, além de ter sido um dos mais longos, também foi a nação, uma das últimas, aqui da América, no caso, talvez a última, que veio a acabar com o processo de escravidão. Bom, aqui a gente tem um quadro que mostra esses negros lutando capoeira, que faz parte de uma tradição cultural africana que veio ao nosso país. Para refletir, no século XIX, em decorrência do desenvolvimento do trabalho assalariado, já era-se um outro mundo, porque aquele processo de trabalho escravo, ele pertencia a toda uma ideia de colonização, de dominação. Mas o mundo, ele vai sendo transformado o tempo todo. E já o que existia ali no século XIX, principalmente a gente pensando na ideia da Revolução Industrial, dos ideais iluministas que pregavam, além da liberdade, a fraternidade, a igualdade, esses ideais iluministas, eles também tinham toda uma concepção do liberalismo econômico, da ideia de se ter uma liberdade econômica. E também a Revolução Francesa, onde os burgueses vão assumir o poder. Esse mundo todo em transformação já não cabia mais a ideia de um trabalho escravo. E a gente vai ver, vai se perguntar, qual o impacto dessa discussão para o Brasil, um país até então essencialmente escravista? E a gente vai ver que nessa situação existiu uma grande pressão inglesa. Exato, porque a Inglaterra
foi o pioneiro da Revolução Industrial. E a Inglaterra, ela, de certa maneira, ela passa a exigir que as nações da qual ela mantinha relações comerciais, no caso o Brasil, ela mantinha relações econômicas, inclusive, né, o Brasil tinha algumas dívidas, né, com a Inglaterra. Com isso, a gente vai ver que durante muito tempo o governo da Inglaterra ela obteve lucros enormes com o tráfico atlântico, mas isso acaba sendo alterado no século XIX. Ah, mas então eles estavam sendo muito humanos, pois queriam acabar com a escravidão? Não é bem isso. Com esse advento da industrialização, era necessário ter pessoas para consumir esses produtos que estavam sendo produzidos em grande escala. Para você ter indivíduos que consomem, você precisa de indivíduos assalariados. Uma grande população de escravizados não vai gerar lucro para o mercado consumidor. Esses indivíduos que passem, então, de serem, né, deixem de ser escravizados e passem a ser assalariados, vão gerar um grande lucro para essa nascente, né, produção industrial. Esse era o grande objetivo capital da Inglaterra. É importante lembrar, então, que a Inglaterra ela foi a pioneira nessa revolução industrial e ela pretendia, então, ampliar esse mercado consumidor dela. E olha só o que vai acontecer. Ela vai pressionar o Brasil e várias nações aqui da América para entrarem, então, nessa proposta de finalizar o tráfico negreiro, de, em algum momento, finalizar o processo de escravidão para abrir as portas para o trabalho assalariado. Então, em 1845, o governo da Inglaterra ele vai aprovar a chamada Bill Aberdeen. Era numa lei que autorizava os navios ingleses a apreender e afundar os navios negreiros. Todos que trabalhavam no navio eram julgados como traficantes na Inglaterra. Inclusive, aconteceu um grande incidente no Paraná, ali na região de Paranaguá, da Baía de Paranaguá, entre essa força marinha dos ingleses e todo esse processo que ainda perdurou mesmo com essa lei durante um bom tempo dentro aqui do território nacional do Brasil. Bom, chegamos na nossa primeira atividade. Gente, copia, responde no caderno de vocês com toda a atenção, presta atenção em tudo que a gente já falou por aqui e a gente já volta para ver se está tudo certo. Então, pessoal, vamos ler essa atividade? Olha só,
Sob interesses econômicos de ampliação de mercado, a Inglaterra passou a pressionar o Brasil para pôr fim ao tráfico negreiro. Que medida foi tomada? E a gente pode ver que em 1845 a Inglaterra aprovou a Lei Bill Aberdeen. Essa lei autorizava os navios ingleses a prender, afundar, os navios negreiros na América. Todos que trabalhavam, inclusive nesses navios negreiros, eles poderiam ser julgados como traficantes na Inglaterra. E chegamos então a como é que esse processo ele passa de fim da escravidão, ele passa a acontecer veemente dentro das instituições aqui no Brasil. Porque a gente viu que teve uma pressão da Inglaterra, mas ainda não existia nenhuma legalidade dentro da Constituição do que era, aqui dentro do Brasil Império. E daí a gente vai ver que nós vamos ter a primeira pressão com relação ao fim da escravidão acontecendo nessa lei, a Lei Eusébio de Queiroz. Sob uma forte pressão, o governo de Dom Pedro II aprovou, no ano de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente a entrada de escravizados no Brasil. Então a gente já pode saber que a partir dessa lei não existia então mais o tráfico negreiro, isso não aconteceu mais. Bom, a lei ela existia, mas existem vários dados da época que mostram que esse tráfico negreiro, mesmo sendo ilegal, ele permanecia. E também, uma das outras coisas que passa a ser alterada com o passar do tempo é que, apesar de diminuir esse tráfico negreiro, do que vinha da África para cá, pela proibição, vai começar a ocorrer um tráfico interno, ou seja, os estados, as regiões, no caso, eram chamadas de províncias, no período, eles vão internamente passar a fazer esse comércio dentro do interior do Brasil. Aqui a gente tem uma imagem de quem fez essa lei, o Eusébio de Queiroz. E daí a gente vai falar agora sobre quem eram os indivíduos, mas quem eram essas pessoas que passam a lutar pela abolição da escravidão. Além das leis que vão existir, a gente vai ter uma pressão da sociedade, de alguns indivíduos, que vão começar a dizer que é necessário pôr fim à escravidão africana aqui no Brasil. Na segunda metade do século XIX, o abolicionismo ele vai ganhar forças intelectuais, jornalistas, médicos, engenheiros, negros libertos, sim, porque existia, em alguns momentos existiam as cartas de alforria que davam liberdade a alguns negros que pudessem pagar por essa documentação. Existe também toda uma ideia de que alguns desses grupos abolicionistas juntavam-se para poder pagar a alforria, a liberdade para alguns indivíduos. Esses grupos passam a pressionar o império pelo fim da escravidão. Eles usavam a imprensa, muitos eram jornalistas inclusive, panfletos, organizavam passeatas, protestos, tentavam utilizar os meios de comunicação que existiam lá e alertar a população de que a escravidão não cabia mais a esse mundo que surgia no século XIX. Aqui a gente tem duas imagens de dois grandes abolicionistas, entre vários outros que existiram, o André Rebouças e Luiz Gama, nomes muito importantes dentro desse movimento abolicionista. Chegamos aqui na nossa atividade. Pessoal, com toda atenção, copia, responde aí no caderno, presta atenção, tenta aí se ligar nas coisas que já foram faladas e a gente já volta para ver se está tudo certo.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada agora nessa atividade? Olha só, que indivíduos fizeram parte do movimento abolicionista a partir da segunda metade do século XIX? E a gente vai ver que foram os intelectuais, os jornalistas, advogados, negros libertos, entre outros, passaram a pressionar o império pelo fim da escravidão. E a gente vai falar um pouco mais sobre o movimento abolicionista. Os abolicionistas, eles divulgavam a sua mensagem anti-escravista por meio de artigos, charges, passeatas, comícios. Isso tudo envolvia grupos de diversas etnias. Então existiam sim, obviamente, indivíduos negros que estavam lutando pelo fim, né, da escravidão, e existiam alguns outros indivíduos dentro da miscigenação do que é o Brasil, participando desse movimento abolicionista. Também é importante a gente pensar que isso não era um movimento que nasceu dentro do Brasil. Isso já vinha, né, de um contexto muito maior mundial. Dentro da Europa, o movimento abolicionista já há décadas, há muito tempo, lutava pelo fim da escravidão. Aqui na América, como um todo, as colônias, muitas já haviam conseguido abolir a escravidão. Então esse é um discurso que já vinha carregado de uma série de ações em outros locais. Não esquecendo que o Brasil vai ser uma das últimas nações a conseguir abolir a escravidão. E a gente vai ver que, então, nesse processo bastante lento de se alcançar o fim da escravidão, vão existir algumas leis. Dentre elas, nós vamos ter a Lei do Ventre Livre, que vai acontecer no dia 28 de setembro de 1871. Mas o que era essa lei? Olha só, ela declarava que os filhos de mãe escrava, nascidos a partir daquela data, dessa data da lei, seriam considerados livres. Dizia ainda mais essa lei, que até os 8 anos de idade a criança deveria ficar sob a autoridade do senhor. Vamos analisar um pouco o que é essa lei? Olha só, num primeiro momento, o que um bebê que ele nasce em um meio social escravo, como ele vai ser livre, né? Esse bebê, ele vai nascer livre, no entanto, dentro de uma senzala, sua mãe é escrava e todos no seu meio social vivem a escravidão. Ainda mais existe a ideia de que essa criança, até os 8 anos de idade, ela pertenceria ao Senhor. E após essa idade, o que essa criança ia fazer? Ela ainda era uma criança, ela não ia conseguir ter uma vida autônoma, independente. Ela ia se manter ligada a todo aquele convívio da escravidão. Após a Lei do Ventre Livre, a gente vai ver que em 1885 vai ser feita a Lei dos Sexagenários. E olha só o que essa lei declarava. Ela dizia o seguinte, que todos os indivíduos maiores de 60 anos seriam declarados livres, mas, como indenização, ela exigia que eles trabalhassem gratuitamente para os seus senhores por mais 3 anos. Também a gente tem que analisar toda essa lei. Bom, para se alcançar a idade de 60 anos nesse período, em 1885, era algo bastante difícil. Por quê? Vocês imaginem a vida de um indivíduo escravizado, sem um acompanhamento médico, recebendo um tratamento violento, muitas vezes, sem uma alimentação apropriada, com nutrientes. Poucos indivíduos chegavam aos 60 anos. E ainda, além de chegar aos 60 anos, eles teriam que trabalhar mais 3 anos para os seus ex-senhores. Ainda existe uma outra situação. E quando esses indivíduos que conseguiram chegar aos 60 anos e trabalhassem mais 3 anos para os seus ex-senhores ficassem livres? Eles não tinham aposentadoria, eles não tinham uma casa para viver, eles não teriam como se manter, né, ali como idosos. Tudo isso, essa lei, inclusive, ela vai fazer com que os abolicionistas ficassem muito insatisfeitos e a campanha abolicionista ela vai esquentar, ela vai aumentar, as pessoas vão começar a exigir mais
ali do Brasil Império, principalmente de Dom Pedro II, que se colocasse fim à escravidão. Associações anti-escravistas publicaram jornais, folhetos, organizaram festas para arrecadar dinheiro, inclusive para comprar cartas de alforrias. A ideia era tentar aumentar esse movimento abolicionista para se chegar ao fim da escravidão. E até que, em 13 de maio de 1888, pressionados pela campanha abolicionista, a gente vai ver a princesa Isabel e os seus conselheiros aprovando a Lei Áurea, que vai declarar extinta a escravidão no Brasil. É importante a gente pensar o seguinte: existia ali então esse movimento abolicionista, existiam alguns grupos dentro da sociedade que desejavam o fim da escravidão, mas a elite econômica do Brasil e a mentalidade ainda que existia dentro da sociedade brasileira, mais de 300 anos de uma sociedade escravista, ela não seria eliminada apenas com a assinatura de um documento. A gente vai ter a abolição da escravidão em 1888. Essa lei ela vai libertar cerca de 720 mil escravos, o que naquele período era perto de 5% da população brasileira, composta na época de 15 milhões de pessoas. Porém, para os recém-libertos, a abolição não trouxe os benefícios esperados. Não trouxe esses benefícios esperados porque a sociedade ela não estava preparada para entender que a escravidão ela acabou e deveria surgir uma sociedade mais igualitária, sem diferenças raciais. E a gente chega aqui na nossa atividade. Gente, copia, responde aí no caderno e a gente já volta para ver se está tudo correto. Então, gente, vamos dar uma olhada nessa questão? Quais as leis que gradualmente fizeram parte do processo abolicionista? Aqui a gente tem, inclusive, uma imagem da princesa Isabel. E as seguintes leis são a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, a Lei do Ventre Livre, de 1871, a Lei dos Sexagenários, de 1885 e a Lei Áurea, de 1888. E a gente vai falar um pouco sobre a vida difícil desses recém-libertos. Sem terra, sem instrução, sem dinheiro, sem apoio do governo, que não realocou eles em um trabalho assalariado. Muitos migraram para as cidades em busca de emprego. Nas cidades dava-se preferência aos imigrantes europeus que já estavam chegando no Brasil, né? E a gente vai ver que assim os libertos foram obrigados a aceitar os piores serviços, os mais baixos salários e a convivência com o racismo que ainda estava impregnado e ainda está impregnado dentro da sociedade brasileira. Bom, o que a gente estudou aqui? A gente viu o movimento abolicionista, como é que ele, dentro de um longo processo, principalmente que vai ocorrer ali na segunda metade do século XIX, que já vinha influenciado por vários movimentos e o fim da escravidão em vários locais da Europa e da América, vai chegar aqui através de onde algumas leis foram sendo impostas até chegarmos à Lei Áurea de 1888, que vai abolir a escravidão. Isso aí, pessoal. Até!